E aí, tudo bem com vocês? Neto Bressan, e eu estou aqui hoje para ensinar vocês como calcular a moagem efetiva horária em função da fibra e da rotação real que você está lá na sua moenda. Então, antes de começar a aula, gente, eu quero fazer uma observação aqui. Tem mais ou menos uma hora que eu estou lendo o Peter Wren e o Go para ver se eu achava a referência bibliográfica dessa equação que calcula, né, a moagem pela fibra e pela rotação. Eu não achei, cara, não achei. Mas é uma equação, gente, que eu aprendi ela há 18 anos atrás, né, um consultor de moenda. Já trabalhei com outros consultores que usam a mesma equação. Então, obviamente que é uma aproximação, né? Uma vez uma moenda feita um projeto, né, em cima de uma fibra e de uma rotação nominal, né, definido as aberturas e tudo mais, não mexendo nessas aberturas, na pressão hidráulica, né, considerando ali que a densidade de cana vai ser a mesma do cálculo do traçado, eu tenho uma equação que me aproxima de quanto que seria uma moagem corrigida em função da fibra e de uma rotação quando estas estão diferentes do valor de traçado, né? Que a gente pega ali um ponto de operação e faz o traçado. E a gente sabe que ao longo da safra a gente varia essa rotação, a gente varia essa fibra também, né, em função da matéria-prima, impurezas que vem na cana. Tá ok? Então, ó, comprou porque quis, tá? Não tem garantia, tá? Então, não achei a referência, beleza? Mas é um número que aproxima bem, tá? Se você está com uma moagem muito fora horária, né, quando você corrige a rotação e a fibra, muito provavelmente você está com algum problema na tua moenda aí, tá certo? Então vamos lá. Como que é essa conta, tá? Eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Uma tabelinha onde o verdinho são as informações que a gente coloca e aqui embaixo já sai a resposta, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, pessoal, é colocar as informações que estão no projeto da moenda. Essa moenda ela foi calculada para que fibra, né? Então eu peguei um exemplo aqui, uma moenda que foi calculada para 13 de fibra. Existem moendas que no cálculo dela considera uma fibra um pouco mais alta, sei lá, 13,5, vamos pôr aqui, tá? A rotação, né, do traçado, né, tem aqui tanta opção para você colocar, né? A da moenda como a da turbina, né, que considerando que a grande maioria das usinas, né, rodam com turbina, né? Então, tá aqui a rotação da turbina, né? E quem trabalha com turbina às vezes tem o costume de olhar mais isso, né, na hora de regular lá a rotação que vai moer, se usa como referência a rotação da turbina. Então tá aqui também para facilitar. E embaixo, né, qual que é a moagem efetiva horária que esse traçado, né, nessa fibra, nessa rotação vai me dar aqui. Então, esses aqui são os dados do traçado, do projeto da moenda, tá ok? Ok? Entendido? Então, vamos lá. Na sequência, aí eu tenho os dados reais, né? Vamos supor aqui que estou lá no fim da safra, né? Período muito seco, a fibra está dando 15, tá? E a minha rotação, eu estou rodando aqui, o máximo que eu consigo é os mesmos 5 RPMs, aí só para facilitar, né? Então, gente, ó, com isso, né, a rotação da minha turbina aqui vai ser a mesma, né? Em 5 voltas, que é a mesma do traçado. E para uma fibra de 15, ó, a minha moagem efetiva horária cai para 944 toneladas de cana a hora, tá? Então, vamos falar que minha fibra aqui deu 17, ó. 870. Então, uma usina que é para moer 1.000 por hora, 24 mil por dia, vai moer 21 mil, vai deixar de moer 3 mil toneladas se ela tiver com essa fibra mais alta, tá? Então, vamos lá. Como que é essa conta da fibra, tá? Então, ela está aqui em cima, tá? Então, MR é
a moagem efetiva real, ela vai ser... Como que eu calculo essa moagem efetiva real? Que é essa aqui de baixo, ó. Ela é a moagem efetiva do traçado, ó, 1.000 toneladas de cana por hora, vezes 1 mais a fibra do traçado, menos a fibra real, que eu estou na moenda, dividido por 2 vezes a fibra do traçado. Então, esse 2 aqui, ó, que eu tentei achar e não achei a referência, tá? Bom, com isso eu tenho a correção da moagem pela fibra. Mas eu também, né, quando estou ali moendo numa fibra diferente, mas numa rotação diferente, eu também tenho o efeito da rotação na moagem efetiva. E aí essa mais simplesinha eu trouxe aqui embaixo, tá? A moagem efetiva real vai ser igual a moagem efetiva do traçado vezes a rotação real dividido pela rotação do traçado. Então, se eu compor essas duas equações, aí eu tenho uma equação aqui que corrige tanto a fibra quanto o traçado. Tá ok? Então, com isso, é possível você, inclusive, corrigir, né, a tua moagem efetiva, a tua meta de moagem diária, né? E, pô, pega esse exemplo aqui. Como é que a gente vai cobrar que a indústria que tem uma meta de moer 1.000 toneladas de cana por hora, mas a fibra está dando 17, ela não vai moer 1.000 nunca, né? Isso, porque as moendas ainda elas têm ali um recurso, gente. Os nossos consultores de moenda, eles deixam, né, fazem o cálculo da moagem, deixam uma margem de rotação de 10%. Então, ó, se eu pegar aqui a rotação do traçado vezes 1,1, ó, eu conseguiria chegar aqui em 5,5 RPM, né, rotações por minuto na moenda. Com isso, a rotação, a moagem efetiva ficaria em 957 por hora. No dia, 23 mil, né? E a minha meta é 24. Então, é comum, né? Você, e é até justo, que se tenha, né? Na hora de medir o desempenho da indústria, uma correção para essas fibras muito altas, né? A fibra muito baixa, automaticamente a moeda não vai ser um gargalo em relação ao traçado, né? E você vai operar normal, mas quando ela sobe muito, é muito difícil moer a moagem, né? Moer o volume de cana previsto no dia, tá bom? E aí, assim, para ser um pouquinho mais técnico, o que eu achei no Google, que eu trouxe aqui, eu recortei e vou deixar na planilha. Aqui são todos os fatores, né, que importam na moagem horária, né? Então aqui tem a fibra, né? Tem as dimensões, velocidades, né? A velocidade dos rolos que eu falei é a rotação. Quantidade de rolos na moenda, né? Também é um item que acaba impactando aqui. Então, aí você deixa o primeiro terno ali um pouco com uma pressão um pouco menor, né? Passando mais cana, se você tem às vezes um sexto terno que pode recuperar um pouco mais de extração na frente. O preparo de cana, né? Ele influencia. Uma cana bem desfibrada, né, vai me dar uma densidade maior na entrada do primeiro terno, isso impacta na moagem, as ranhuras, a pressão hidráulica, o emprego de aparelhos alimentadores, né, também o aperfeiçoamento e estado de conservação da moenda e por último, né, e não menos importante, as pessoas, né, quem faz ali a regulagem, né, e a manutenção da moenda também tem um impacto importante aí para essa moeda estar performando. Então, com essa continha aqui, se você está com uma moagem real muito diferente dessa calculada aqui, muito provavelmente a gente está com algum desses problemas, desses fatores aqui, desviando o teu resultado, tá bom? E para facilitar, gente, o que eu trouxe aqui também, ó, quando você coloca aqui as informações do traçado da tua moeda, ó, ela já gera uma tabelinha automática aqui para vocês, com
uma grande maioria dos pontos de operação, né? Tanto de rotação quanto de fibra, né? Olha lá. Então, para esse exemplo aqui, ó, se você, né, não tem uma equação perto, né, quero deixar ali, imprimir uma tabelinha e deixar do lado do supervisório da moenda, né, para o pessoal olhar e consultar, ó, você pode imprimir a tabelinha aqui. Se você mudar os valores, ó, vamos pegar aqui uma outra moeda aqui, ó, uma moedinha pequenininha, que moe 8 mil por dia, ó. Ela foi calculada, né? O importante é que aqui no traçado vocês têm que colocar a informação do projeto da moeda, tá? Então ela foi calculada para 6 voltas, né? A rotação da turbina em 6 voltas, aqui que vai ser 5.000 RPM, e ela vai moer 350 por hora. Beleza? Ó, quando você altera esses dados aqui, automaticamente a tabelinha aqui atualiza, ó, tá vendo? 350. Então você pode imprimir essa tabelinha, deixar lá no seu COI, né? Ou deixar junto com a pasta da moeda. Então ela corrige automático. Aqui também tem um negocinho legal. Você pode mudar essa faixa aqui, ó. Aqui está pulando de 0,2 e 0,2, ó. Quer deixar 0,1? Ó, já corrige ali, ó. Quer deixar a variação de rotação? A minha moeda, ela chega até um mínimo de 60 RPM, né? 68 aqui, ó. Também consegui, ó, mudar, né? Bom, então, ó, tem essa tabelinha aqui que você consegue, né, utilizar também. Gente, é uma aula mais curta, mas esse material aqui eu acho que acho não, é muito bacana, porque a gente tem aí essa dificuldade, às vezes, moer com uma cana mais, uma fibra mais alta, né? E uma maneira de você, inclusive, levar isso para o seu plano de produção, né? Você sabe que em um determinado período você vai moer uma cana com uma fibra mais alta, então você já consegue, às vezes, sinalizar uma limitação que você tem ali na tua moenda, e às vezes a agrícola aproveitar, né, e fazer um redimensionamento nesse período, para você não criar a expectativa que vai moer mais, que não vai, né? Então, apesar de ter uma correção da rotação ali dentro do traçado de 10%, justamente para nessas fibras mais altas, né? Mas ela não é, vamos dizer assim, às vezes suficiente para corrigir tudo que você precisa. Então, inclusive esse é um tema aqui que eu podia ter colocado junto com aquela aula de montar o plano de produção, né? De safra. Considerar esse efeito da fibra também, levar essa equaçãozinha para lá. Eu vou incluir naquela aula lá. Beleza, pessoal? Então é isso. Quem quiser a planilha, né, é só me mandar um e-mail, ó, Osvaldo, ó, minúsculo, osvaldo.bressan@outlook.com. Me manda lá no e-mail, tá bom? Eu acho que eu apertei no e-mail aqui sem querer. Ah, só me mandar um e-mail que eu mando para vocês a planilha. Beleza? Para quem gostou, dá um like. Se esse conteúdo servir para alguém que você conhece, compartilha. E para mais conteúdos como esse, se inscreve no meu canal. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.